Saudações tricolores verde, branco e grená. Voltamos, vencemos. Eu sou o Beto Serra, suburbano tricolor, e esse é o pós-jogo de Fluminense 2, Internacional 0. Internacional 0. Válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O primeiro turno está chegando ao seu final. Faltam aí 5 jogos para o término do primeiro turno. O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, voltou a jogar bem, na minha opinião. Vou falar um pouco sobre esse jogo e sobre suas nuances, sobre outras coisas que aconteceram no jogo de sábado, de ontem, domingo, no Maracanã. Bom, vamos lá, vamos... Primeiro a gente fala do jogo, depois a gente fala de algumas coisas que aconteceram antes e depois, enfim. Vamos falar também da próxima rodada, de alguns jogos importantes pro Fluminense, né? Essa rodada, mais uma vez, foi boa pro Fluminense, como as outras. E essa foi melhor ainda porque nós também vencemos. Vamos lá. O Fluminense começa o jogo, todo mundo preocupado para saber o que o Fluminense ia fazer, né? Se ia continuar com aquele toquinho lá atrás, aquela coisa irritante. A gente já imaginava que o Inter viria pressionar a nossa saída com linha alta, e aí a gente tinha medo de repetir o que fez contra o São Paulo, que deu completamente errado, e ficar sem ter como sair de sua própria defesa. Mas não, o Inter realmente veio. A impressão que eu tive primeiro foi que o Inter não veio marcar com as linhas altas. Por isso a gente teve um espaço maior para sair. Mas se você parar para analisar, você vai ver que o Inter veio marcar com linhas altas, só que o Fluminense usou uma estratégia diferente. O Fluminense não aglomerou todo mundo lá atrás para sair tocando. O Fluminense manteve... Tudo bem que a defesa titular, né? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André e vamos botar o Martinelli. Martinelli um pouco mais adiantado, então vamos botar até o André. É uma outra parada, né? Na saída de bola é uma qualidade maior, uma parada diferente. Já nos facilita mais, já nos dá uma qualidade maior para sair a bola. E ontem eu reparei que o Fluminense, tirando a linha de zaga, a linha dos primeiros volantes, dos primeiros homens de meio campo, estava mais afastada. Isso prendeu mais a marcação do Internacional, mais atrás do campo deles, né? No campo de ataque deles, porém, não tão perto da nossa área. E isso nos deu um espaço maior para poder sair. Mas o Inter tentou marcar com linhas altas. Mas do jeito que o Fluminense se postou na defesa para sair a bola, a gente não ia ver 7 homens do Internacional marcando a nossa saída como a gente viu do São Paulo no jogo da semana passada. Então a gente, além de estar com a defesa completa, de ter mais qualidade com a bola no pé, a gente teve mais espaço para jogar por causa disso. Os nossos homens de meio campo prenderam mais os jogadores do time do Internacional e assim evitaram que eles chegassem com muitos homens para marcar a nossa saída. E outra coisa, a gente quase não deu a bola no Fábio. E isso é importante, não é porque o Fábio é ruim. É importante porque tira a pressão do goleiro jogar com os pés. Eu sempre fui contra essa parada de goleiro ter que jogar com os pés, porque eu fui goleiro. Tudo bem que na minha época, o goleiro tinha que saber jogar com a mão. Hoje em dia, o futebol moderno exige que o goleiro saiba jogar com o pé, mas eu sou muito contra isso. Eu acho que o goleiro tem que se garantir com as mãos. Mas enfim, no futebol moderno eu nem pretendo estar certo, né? Mas aliviou o Fábio, né? E a gente usou a estratégia de dar mais bolas longas. Eu anotei aqui, claro que eu peguei dados agora, né? Eu não anotei nada ontem. Acabou que eu não botei bolas longas, né? Lançamentos. Mas tudo bem. A gente fez mais lançamentos. Erramos bastante, é verdade. Erramos muitos lançamentos. Na verdade, acho que a gente não acertou nenhum. Mas fizemos. Eu acho que é melhor do que você querer sair da sua defesa tocando. Ainda acho que é melhor, né?
E o Fluminense, gente, o Internacional estava a 10 partidas sem perder. Eu falei isso no pré-jogo que a gente fez com o trio lá. Falei, gente, o Internacional não é baba, não é carne assada. Tá em oitavas de final de Libertadores, é um time competente, é um time qualificado. Ontem fez a estreia daquele equatoriano lá, o Valencia, que jogou Copa do Mundo, enfim. Não é um time baba, não vai ser fácil. É um time muito qualificado, não vai ser fácil. Mas o Fluminense não fez uma partida maravilhosa, não. Mas, na minha humilde opinião, fez tudo aquilo que eu queria ver. Não precisa ser maravilhoso, não precisa encantar. Precisa se dedicar, precisa ter garra, precisa honrar a camisa. E eles fizeram isso. Eles tiveram vontade de vencer. É isso que a gente quer ver. A gente não quer ver espetáculo. A gente sabe que no futebol, na grande maioria das vezes que o time ganha, qualquer time, ganha sem dar espetáculo. Para mim, jogar do jeito que jogou ontem, tá muito bom. Porque jogou muito bem. E o Fluminense não deixou o Internacional jogar. Tu pode até falar que o Inter jogou mal, ok. Mas muito também por méritos do Fluminense, que soube anular o time do Internacional. O Fábio não fez nenhuma defesa no jogo. A única bola realmente perigosa que foi no gol do Fábio foi aquela bicicleta do alemão no segundo tempo que bateu no pé da trave. Eu notei aqui. O Inter deu 10 chutes e 0 no gol. Então, teve um momento de pressão do Internacional no final do jogo. No final não, né? No segundo tempo, ali, eu não sei agora a minutagem, mas vamos botar que seja da metade pro final. A segunda metade do segundo tempo, o momento de pressão do Inter, natural, o Inter estava perdendo, precisava correr atrás. E o Fluminense soube administrar. E esse momento de pressão do Inter, tirando a bicicleta, teve nada demais. Então o Fluminense ontem fez uma partida muito segura. Eu estou muito satisfeito pela partida que o Fluminense fez. Acho que estamos voltando para o caminho certo, para o caminho das vitórias, de jogar bem, mais importante do que vencer. Porque a gente venceu o Bragantino, o Cuiabá e o Bahia, mas para apagar fogo, porque não jogou bem. Ontem nós jogamos bem. Então, dá um alento maior, dá uma esperança maior para o jogo da semana que vem, que é o clássico contra o Flamengo. E muda um pouco as nossas perspectivas, principalmente de Campeonato Brasileiro. Não vou falar de Libertadores agora, Libertadores só no mês que vem. O Campeonato Brasileiro é o que a gente tem para jogar esse mês. Muda nossas perspectivas. A gente já começa a olhar de novo com otimismo. Porque a tabela tem nos ajudado. As rodadas têm nos ajudado. Até quando a gente estava perdendo, as rodadas têm nos ajudado. A gente foi pro 5º jogo sem perder. Não parece não, mas chegamos no 5º jogo sem perder. Então acho que a gente está voltando. Acho que a gente está recuperando. Porque quando a gente entrou na má fase, conciliou com aqueles desfalques todos, né? Aquelas lesões todas. E a gente acaba entrando na má fase. Fica muito tempo sem ganhar. Joga mal. E os desfalques os lesionados vão se recuperando e vão voltando, mas isso não quer dizer que a má fase vai embora. Eu já sabia disso. Eu falei isso aqui, cara. Não é só os meninos voltarem pra gente voltar a vencer. Sabe por quê? Porque quando você perde uma quantidade de jogos, joga mal uma quantidade de jogos, tem a cobrança da torcida, o teu mental abala, o teu psicológico abala, a tua confiança abala. Como é que o Cano tava? Tava muito mal. Você via os jogos do Fluminense, você via ele em campo, você percebia que tinha algum problema. E é psicológico. Com as vitórias vindo, com o time voltando a jogar, com os meninos voltando, logicamente, a tendência é que o mental volte, que a autoestima volte, que o psicológico volte a ficar bom. O Cano fez o gol ontem. E aí, cara, você motivado e você confiante,
aí sim, as coisas tendem a melhorar. Não adianta todo mundo voltar, o time está completo e você não está confiante. Mas ontem eu vi um Fluminense muito confiante. Não tem nem como comparar com aquele jogo contra o São Paulo, mas em matéria de postura e atitude, pô, cara, é nítido. Tava muito nítido que ontem o time tava numa hype totalmente diferente. Principalmente questão da confiança. O time tá confiante e eu acho isso muito importante, porque essa semana a gente vai ter toda ela para trabalhar, vai ter a semana cheia para o clássico, e acho que a gente entra para esse clássico bem confiante, bem motivado. Isso é importantíssimo. Bom, falei mais ou menos do jogo que eu vi também. Sabe que no Maracanã é difícil pra caralho de você ver. Que bom que o Inter preferiu trocar, né? O primeiro tempo jogou atacando para norte, para poder atacar para sul, para o nosso lado no segundo tempo. Acabou que os 2 gols saíram no primeiro tempo do nosso lado. Muito obrigado, Internacional, por isso. E geralmente a gente ataca para norte no primeiro tempo, né? Ontem o Inter quis trocar. Faz parte da estratégia, né? Não tem problema nenhum isso. Vamos lá. Vamos falar dos números aqui. Posse de bola, o Fluminense teve 56 contra 44. Escanteios 7-4 Fluminense. Chutes 14 Fluminense, 10 Internacional. E chutes no gol 8 do Fluminense, 0 do Internacional. O Internacional não levou perigo nenhum, a não ser aquela bicicleta na trave, como eu falei. Finalizações de fora da área, 8 do Fluminense, 3 do Internacional. É importante isso, porque a gente reclama muito que o Fluminense não finaliza. Né? E dos 8 chutes no gol, as 8 finalizações fora da área. Faltas, 18 do Fluminense, 16 do Internacional. Cartões amarelos, 2 do Fluminense, 3 do Internacional. Falando em cartão amarelo, aquele cartão que o Keno tomou foi uma parada bizarra, né? Porque, cara, tudo bem, você olhar o lance rápido, do jeito que o jogador do Internacional caiu, você tem a impressão de que houve contato. Só que, cara, depois você vai ver no replay, cara, nem falta foi, nem encostou no jogador Internacional. E aí, você pode falar, cara, mas o árbitro é um humano. Né? Ali no campo é muito rápido. Tudo bem. Só que se não tivesse essa coisa já da família Oliveira, né? Que o pai dele roubou o Fluminense em 92 contra o próprio Internacional na final da Copa do Brasil. O irmão dele cansou de roubar o Fluminense, o Paulo César Oliveira, e agora ele. Eles não gostam do Fluminense. Isso daí não é por clubismo que eu tô falando, eles não gostam do Fluminense. Você pode até argumentar que na hora é muito rápido, não dá pra ver, mas cara, foda-se, eu não posso pagar pela sua incompetência. Eu não posso pagar pelo seu despreparo. Ah, porque o VAR não pode se meter em lance de cartão amarelo. Ok. Se prepare melhor. Você tem auxiliares para isso. Auxiliares que são tão despreparados quanto você. Você, inclusive, que não é só despreparado, você é mal intencionado. Né? O Luiz Flávio de Oliveira, assim como o Paulo Sérgio Oliveira, e como o pai dele, é mal intencionado. Ele tirou o Keno do Fla-Flu. O Keno, inclusive, que fez uma ótima partida, né? Teve alguns lances que a gente ficou meio irritado, porque ele é muito fominha, mas ele fez uma ótima partida. Jogou muito bem. Abriu muitos espaços. Deu muito trabalho à defesa do Internacional. E ele vai ser um desfalque considerável no próximo domingo. Graças ao Luiz Flávio Oliveira. Incompetente e mal intencionado. Falar de classificação. O Fluminense estava, salvo engano, no G6. Depois dessa vitória, ele pula e entra pro G4. Entra no G4, pula para a 4ª colocação. Já passou o Palmeiras. Deixa eu botar aqui a pontuação, depois eu falo. O Botafogo tem 36, é o primeiro. O Flamengo é o segundo com 26. O Grêmio é o terceiro com 26. O Fluminense fecha o G4 com 24. Palmeiras é o quinto com 24, porém tem uma vitória a menos. Bragantino é o sexto com 24. Fortaleza é o sétimo com 23.
São Paulo é o oitavo com 22, Cruzeiro é o nono com 21 e o Internacional é o décimo com 21. Eu botei aqui só os que podem alcançar o Fluminense, né? Sendo que o Grêmio joga na próxima rodada com o Corinthians, em São Paulo. Porém, o Corinthians joga pela Sul-Americana, o jogo está adiado. Ou seja, se o Fluminense ganhar o Fla-Flu, o Fluminense passa automaticamente o Flamengo e o Grêmio. Porque o Grêmio não joga, vai ficar com 26. E o Fluminense ganhando deixa o Flamengo com 26, o Fluminense vai a 27. E assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É importantíssima essa vitória. Não só para vingar a desclassificação da Copa do Brasil, não só por ser um Fla-Flu, um clássico, um maior rival, mas para a gente assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então, uma vitória na próxima rodada, independente de qualquer outro resultado, nos deixa na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho importantíssimo, tendo em vista que a gente vem de uma fase, horrorosa, de muitos questionamentos, e aí, de repente, a gente ganha um Fla-Flu e está em segundo. Eu acho muito importante. O Botafogo pega o Bragantino. Cara, o Botafogo, eu ia falar depois, eu vou falar logo agora. O Botafogo tá fazendo uma campanha de campeão. Já deixou de ser, na minha opinião, já deixou de ser aquele início bom que todo time que vários times começam muito bem no campeonato, lideram algumas rodadas, depois caem e nem entre os 10 ficam. O Botafogo já é uma realidade para mim. É uma surpresa, não pelo tamanho do clube, mas pelo projeto. Porque o Botafogo ficou fora da final estadual e era muito questionado, né? Era muito, tinha muitas dúvidas dentro do elenco do Botafogo. E agora eles estão líderes, e não só líderes. Abriram 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, estão sobrando no campeonato e com muito mérito. Muitos méritos, estão jogando muito bem. Agora, eu acho o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Primeiro o pessoal debochava do Botafogo, né? Tiravam o Botafogo e botavam a classificação do segundo para baixo, dizendo que era o líder e coisa e tal. Como se o Botafogo ali fosse um zero à esquerda. E agora eles estão tendo que respeitar. E eu sempre falei, cara, vamos respeitar. Os caras não estão ali por acaso. E agora realmente a gente tem que excluir o Botafogo da classificação, né? Porque ele tá tão na frente que ele não conta mais. Disparou mesmo. Agora, já tô vendo gente falar que o Botafogo é virtual campeão. Gente, o Botafogo tá fazendo uma puta campanha. Merece estar onde está, tá? Mas faltam 24 jogos para terminar o campeonato. 24 jogos. Porra. Então, nem o primeiro turno acabou ainda, né? Então vamos devagar. São 10 pontos de diferença, que hoje 10 pontos é muita coisa. Mas para 24 jogos, não é nada ainda, né? Eu costumo dizer, porque costuma ser assim, né? O segundo turno costuma ser um campeonato completamente diferente do primeiro turno. Eu acho que se o Botafogo não precisa manter esse padrão primeiro turno, não. Se fizer alguma coisa desse primeiro turno no segundo, possivelmente conquista o título, ok? Isso não quer dizer que vai acontecer isso. Sem contar que tem Flamengo, eu não vou nem botar o Grêmio, vou botar o Flamengo, o Palmeiras, que é o quinto hoje, mas não quer dizer também muita coisa. Pelos elencos que eles têm muita força. Eles têm muita força. O time do Botafogo joga muito certo, mas não tem o elenco que esses times aqui têm. Se derem o azar de acontecer o que aconteceu com o Fluminense, de machucar 2, 3, 4 e o time ficar incompleto, ficar muito desfalcado, não sei se eles vão ter força para segurar. Bom, para finalizar, que eu não vou falar de Botafogo, que aqui não é suburbano alvinegro, né? Suburbano tricolor. Só quis pontuar isso aí, porque no início eu vi muita gente ironizando a liderança do Botafogo e agora eu vejo muita gente tipo, acabou o campeonato, o Botafogo é campeão. Não. O Botafogo faz uma campanha de campeão. O Botafogo empurrou todo mundo dentro, fora de casa.
faz uma campanha de campeão, mas são 24 jogos ainda para disputar. Vamos ter paciência, vamos ter calma, porque ninguém ganha campeonato na 14ª rodada do campeonato. Pera aí, né? Mas vamos lá. Botafogo, eu comecei a falar dos jogos da próxima rodada. Corinthians e Grêmio, esse jogo foi adiado, então o Grêmio não nos importuna na próxima rodada. Mas seria ótimo do Corinthians ganhar esse jogo, né? Quando jogarem. O Botafogo, líder, pega o Bragantino, e aí o Bragantino tem 24, tá 2 pontos do Fluminense. Seria interessante um empate nesse jogo, porque se o Botafogo ganhar, segura o Bragantino, ok, mas se o Bragantino vencer, passa o Fluminense. Se o Fluminense não ganhar, é lógico. Então seria legal talvez um empate nesse jogo aqui, para nem o Botafogo nem o Bragantino avançarem muito. Cruzeiro e Curitiba. O Curitiba se recuperou, né? Venceu os dois últimos jogos. Tá lá para baixo ainda, mas está em processo de recuperação. O Cruzeiro tem... Cadê o Cruzeiro aqui, gente? O Cruzeiro tem 21. E se ganhar, vai chegar aos 24 pontos. Pontuação que o Fluminense tem hoje. Então, o Fluminense perdendo para o Flamengo, o Cruzeiro empataria, enfim. É bom o Curitiba ganhar do Cruzeiro também. Fortaleza pega o Cuiabá. O Fortaleza está aqui na 7ª colocação com 23, está 1 ponto do Fluminense também. Jogo que interessa ao Fluminense. O Fluminense tem o clássico, Fla-Flu. São Paulo e Santos. São Paulo é o 8º colocado com 22 pontos, está 2 pontos do Fluminense. É bom o Santos ganhar esse jogo. E o Inter pega o Palmeiras. O Inter é o 10º com 21, 3 pontos do Fluminense. E o Palmeiras é o 5º com 24, a mesma pontuação. Acho que seria legal um empate também, ou então até uma vitória do Internacional, mas ia embolar mais ainda, né? Talvez um empate também fosse ideal. Fala, Carlos. Bom dia, irmão. Beto, o Abel sabe quando dá o sprint final no time. Acredita no Palmeiras na frente. O que eu tô dizendo, cara. Não tem comparação, né? O elenco do Palmeiras e até do Flamengo com esse do Botafogo. Só que o Botafogo tá botando a puta gordura, né? Enfim, o que o Palmeiras não oscilou ano passado, tá oscilando esse ano. E o Botafogo não está. Por enquanto ainda não. Mas eu tô contigo, cara. Eu acho que o Palmeiras não tá morto não, cara. Somente esses times de mais elenco, né? Enfim, próxima rodada tem muitos jogos aqui que interessam ao Fluminense, porque tá tudo muito embolado, né? O Botafogo, tirando o Botafogo dessa brincadeira aqui, né? Do Flamengo, que é o 2º com 26, pro Inter, que é o 10º com 21, são 5 pontos de diferença. Do 2º pro 10º. Então, cara, tá tudo muito embolado. Se você perde um jogo, 2 jogos, você cai pra caralho. E se você ganha, você sobe. Então, muita coisa ainda pode acontecer ainda. O Fluminense estacionou aqui no G4 nessa rodada. Que bom. Mas sabe que precisa da vitória do Fla-Flu para continuar. Porque se perder, muito provavelmente vai sair do G4, né? Mas ainda tá tudo muito embolado. É o que eu falo sempre. O importante é estar sempre no bolo de cima. O Fluminense está. Tirando o Botafogo, que é um ponto fora da curva de fato, tá tudo muito junto, tá tudo muito embolado. Então tá tudo bem. Fizemos um bom jogo. Voltamos a competir, voltamos a jogar bem. Agora o que eu queria falar, antes do jogo começar, que a escalação apareceu no telão, a galera vaiou o Diniz quando ele apareceu no telão, né? E eu fui um que vaiou o Diniz, tá? Eu ainda não concordo com o Diniz ser o treinador da seleção e do Fluminense. Acho que, não agora, mas em algum momento, o Fluminense vai precisar do foco total de todos, inclusive do seu treinador, e não vai ter, infelizmente. Então agora talvez não faça diferença, mas mais pra frente vai fazer. Quer dizer, tomara que não faça, mas eu acho que vai fazer, né? Então eu vaiei sim. Vi muita gente lá olhando de cara feia pra quem tava vaiando, né? Porque o pessoal gosta de regular o que os outros fazem ou deixam de fazer na arquibancada. Isso daí eu acho patético. Vou falar sobre isso também.
Mas gostei da postura do time do Diniz hoje, gostei ontem, gostei da estratégia que ele usou. Acho que o Diniz ontem foi muito bem, embora tenha errado nas substituições, não substituído errado, só que demorou muito para mexer e mexeu pouco. O time estava 2-0. Tudo bem, ele sabe o que está fazendo? Sabe, mas estava 2-0 o Fluminense. Poderia ter dado uma rotatividade maior, tinha 3 substituições para fazer ainda. Descansar um pouco os meninos. Tudo bem, ficaram a semana toda descansando, né? Sem jogos, vamos ficar essa também, mas podia fazer mais substituição, podia botar o Danielzinho para ver o que ele pode apresentar. Tirou o Lelê muito tarde, né? Botou o John Kennedy quase no final do jogo, não deu tempo de fazer nada. Tirou o Felipe Melo, acho que ele sentiu algo para botar o Brás, que foi bem. E só. Acho que poderia ter mexido mais, mas acho que o Diniz foi extremamente feliz na escolha de sua estratégia, e o time respondeu em campo, o time se doou pra caralho, o time jogou muito bem. Então, em relação ao jogo, tô satisfeito com o time e com o Diniz. E no final do jogo eles foram lá falar acenar lá pra torcida, a torcida aplaudiu o Diniz. Eu já tinha saído nesse momento. Não aplaudiria o Diniz, mas também não vaiaria, como eu vaiei no início. Porque, gente, o time ganhou, né? O time ganhou, o Diniz foi importante nessa vitória. E por mais que eu ainda esteja chateado, eu acho que tem momento para tudo, tá? Então talvez eu não batesse palma, mas também não vaiaria. O Lelê, acho que fez uma partida boa taticamente. No segundo tempo caiu bastante. Tanto taticamente quanto tecnicamente, caiu bastante. Mas no primeiro tempo fez uma partida ok, na minha opinião. Mas errou muito, principalmente no segundo tempo. A torcida ficou impaciente e começou a vaiar. Eu, apesar de reclamar bastante do Lelê no segundo tempo, não vaiei. Agora, quando ele foi substituído, pintou ali um misto de vaias e aplausos, e eu percebi que quem estava aplaudindo estava de novo olhando de cara feia para quem estava vaiando. Aí eu vaiei também. Vaiei, bem alto. O pessoal vê que, cara, ali a arquibancada é um espaço democrático. Ali cada um faz o que quer e bem entender. Tá entendendo? Não vaiaria o Lelê pelo futebol que jogou, porque acho que foi importante taticamente. Mas errou muita coisa. Tecnicamente foi mal. Errou muita coisa. E o cara que tá incomodado tem total direito de vaiar, bicho. Total direito de vaiar. Eu tenho reparado isso na arquibancada do Fluminense. Quase teve confusão ontem por causa de um foi um lançamento errado do Marcelo. Alguém reclamou e tinha um atrás de mim que reclamou dele reclamar do Marcelo, porque o Marcelo joga pra caralho, quase a porrada comeu. Cara, já falei isso várias e várias vezes, vou falar mais uma vez. A arquibancada é democrática. Cada um reage do jeito que bem entender. Se o cara quiser vaiar, vaia. Se o cara quiser aplaudir, aplaude. Cada um faz o que quiser, bicho. Ali todo mundo tem o mesmo direito. Se eu não concordo com uma vaia, eu não vou vaiar. Se eu não concordo com um aplauso, eu não vou aplaudir. Mas quem quiser fazer, que faça. E eu não quero que me regule. Se eu quiser vaiar, eu vou vaiar. E se eu quiser aplaudir, eu vou aplaudir. Ninguém tem que me olhar de cara feia, porra. Porque ali eu tenho tanto direito como qualquer outro de vaiar e de aplaudir. É muito chato essa porra de ficar um regulando o que o outro deve fazer, se deve aplaudir, se deve vaiar. Muito chato. A arquibancada do Fluminense está extremamente chata. Cada um faz o que quer. Ponto. Com ou sem razão. Ponto. Outro ponto que eu queria destacar. O André falou na zona mista que quem vai o Diniz não enxerga nada de futebol. André, a gente estava reclamando muito do Diniz pelo futebol que o time estava apresentando. A estratégia que não estava funcionando. A gente tem que reclamar, porque não está funcionando. A de ontem funcionou e a gente aprova, tá?
Mas o que está todo mundo reclamando durante essa semana com o Diniz não é por causa de estratégia. Você sabe por que que é. E vou falar para você o que eu já falei com o Fred, com o Felipe Melo, com o Marcos Felipe. Não compra briga com a torcida. Deixa eles vaiarem. Deixa a gente vaiar, se a gente quiser vaiar. Não compra briga, porque a torcida é mais importante que você, sabe por quê? Porque ano que vem tu vai embora, filho. E a gente vai ficar. E a gente só vai embora quando a gente morrer. Aí vão estar os nossos filhos aqui. Então não compra briga com a torcida. Se a torcida está insatisfeita, deixa ela vaiar, meu irmão. E quando te perguntar, eu falo assim, cara, a torcida faz o que ela quiser. Sabe por quê? Porque o Diniz falou na entrevista coletiva que o cartão do Keno foi um equívoco, mas que a gente tem que saber aceitar, tem que saber respeitar. A gente tem que saber respeitar erro de arbitragem não, Diniz. Principalmente quando é um árbitro como o Luiz Flávio de Oliveira, que é maldoso com o Fluminense. Ele tem que saber respeitar porra nenhuma não, irmão. Pelo contrário, a gente tem que contestar. Tem que contestar. Porque a gente está sendo fudido aí por esse merda. Vou respeitar e aceitar isso aí, não. Agora, o André, o Diniz, os jogadores têm que saber respeitar o momento que a torcida não está satisfeita. Eles podem até achar que a torcida está errada, mas eles têm que ficar, ó. Porque a torcida é a razão de ser da instituição. É só isso. Estou muito feliz com a vitória. Que bom que deu certo. Que bom que o Diniz conseguiu achar uma forma de jogar que deu certo. E que continue achando, porque domingo tem Fla-Flu. A gente torce só para o Fluminense vencer. Independente das críticas que a gente tem, a gente torce para o Fluminense vencer. É só para isso que a gente torce. Para mais nada. Tá? Mas, deixa quem quiser reclamar, reclamar. Tá bom? Ontem a torcida fez um protesto. Bom dia, Denise. Tudo bem? Ontem a torcida fez um protesto em Laranjeiras, colando cartazes. Eu achei muito legal, porque ninguém quebrou nada, ninguém pichou muro. Só colou cartazes aí de escola, tá tudo certo. Que eu concordo com o protesto, e por mais que eu não concordasse, mesmo se eu não concordasse, a torcida tem direito, ok? A torcida tem direito de fazer. Mas eu concordo nesse caso, porque o Mário realmente só aparece na boa. Só aparece na boa, cara. Não tem mais o que falar, ele só aparece quando tá bem. Quando tá mal, ele se esconde. Enfim. A Denise fala, sinceramente, eu torço para isso, para ganhar, né? Pra gente, para as nossas críticas não valerem mais, porque a gente critica quando a gente tem que criticar, críticas com fundamento, ok? Mas a gente torce para que ganhe e que as nossas críticas percam o sentido. É isso que a gente quer. Eu prefiro 1000 vezes chegar aqui feliz depois de uma vitória do que puto com a derrota. É óbvio isso. Tá bom? Então é isso, eu vou encerrar esse pós-jogo, já fiquei tempo demais aqui. Boa partida do Fluminense, na minha opinião. O Fluminense soube jogar contra um time qualificado, que é o Internacional. Soube anular o Internacional. Muito bem. Boa partida do Fluminense. Os destaques aqui, né? Já a Denise falou aqui. Mas vou te falar, eu sabia que íamos ganhar, até porque o Diniz tem que mostrar o trabalho. Cara, mas ele tem que mostrar o trabalho pra gente também. Tem que mostrar uma reação. Não dá mais pra ver o time atuar daquela forma que atuou contra o São Paulo, por exemplo, né? Denise, eu vou abrir live no YouTube do Trio agora, tá? Vou fazer o pós-jogo do Trio, tá bom? Se quiser acompanhar, assim que eu sair daqui, vamos pra lá. Tadinho do Fábio, nem trabalhou, é verdade. Nem trabalhou. O Fábio foi o que mais tocou na bola contra o São Paulo. Isso não existe, né, cara? E ontem, graças a Deus, nem sujou o uniforme. Mas é isso que a gente quer, que não suje mesmo. Os destaques aqui pra mim, André é o melhor da partida. Jogou muita bola, realmente. Mas, cara, a menção muito honrosa ao Martinelli, cara. O Martinelli jogou demais. Foi muito bem no jogo. Fez um bonito gol, jogando de saída com o Marcelo. Eu nunca concordei com as críticas pesadas em cima do Martinelli.
Sempre achei ele esforçado. Achei que ele estava bem antes de lesionar. E achei que voltou bem da lesão. Ontem talvez tenha feito a melhor partida dele na temporada. É um moleque bom. E não vejo as críticas a ele como certas. Porém, foi o que eu acabei de falar. O torcedor tem total direito de criticar o que achar que tem que ser criticado. E não sou eu que vou olhar de cara feia por causa disso. É isso. Samuel Xavier jogou pra caralho. Keno jogou pra caralho, embora seja muito fominha, mas ele abre muitos espaços. Jogou muito. Lima foi bem até um certo pedaço do segundo tempo. Achei ele bem. Depois caiu um pouco. O Lelê, acho que foi importante taticamente, mas errou demais e irritou a torcida do Fluminense. Errou tecnicamente, errou com a bola no pé e irritou demais a torcida do Fluminense. Mas achei que taticamente ele foi importante. Marcelo bem, o time todo bem, cara. Acho que ninguém destoou. Só vamos botar o Lelê com a bola no pé, mas ninguém fez uma partida horrorosa. Acho que o time foi muito bem. Tem um pé na frente e outro atrás com o Martinelli ainda, mas jogou muito. Não, cara, o Martinelli, essa temporada, se você for analisar os jogos do Martinelli, ele tem sido bastante regular. Ele não fez nenhuma partida péssima, não. Eu acho o Martinelli bem regular. Claro que não tem o nível do Alexandre. Alexandre, quando voltar, vai ser o titular. Mas acho que o Martinelli, essa temporada, tá fazendo uma boa temporada com a camisa do Fluminense. É isso, gente. Obrigado por quem ficou até aqui. Obrigado por acompanhar. Vou pedir com muito carinho para se inscrever no canal do Suburbano Tricolor no YouTube, tá bom? Deixa o like lá para prestigiar o amigo. E segunda-feira que vem a gente está de volta para fazer o pós-jogo do Fla-Flu. Talvez até no domingo, né? Que o jogo é cedo, é 4 horas. Pode ser que eu faça no domingo ou na segunda-feira. E se Deus quiser, com uma vitória do Fluminense, para a gente assumir aí essa vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tá bom? É isso. Saudações tricolores. Forte abraço. Obrigado e até a próxima.